milhares de anos, nossos ancestrais tomaram conta do mundo e o mundo tomava conta de volta. Esquisito a gente achar que a natureza é uma coisa separada da gente. Esquisito pensar que uma espécie ia ameaçar todas as outras. Como se fosse possível existir sozinho nesse planeta. Como a gente achou que ia conseguir? É vida, né? E isso é a nossa vida, a gente faz parte desses elementos, porque a gente carrega esses elementos como povo indígena, como uma mulher indígena, Mata Atlântica, que é o meu bioma, né? Isso para mim é vida. Então, a importância que nós, os povos indígenas, carregamos em questão da natureza, dos biomas, dos elementos, está muito presente no nosso corpo. Nas minhas falas que eu trago, né, e carrego comigo já como parte de mim, a gente fala do o grande erro da humanidade, né? É achar que esse daqui, esse rio que corre aqui, não faz parte do meu corpo, do meu sangue, da minha mente. E é onde a gente não, a humanidade, né, que não tem esse respeito e não vê isso com esse olhar como a gente, os povos indígenas, olhamos, deixaram de cuidar. Como indígena, quanto para não indígena, eu acho que ela é importante para todos nós, né? Não só para nós. Então é dessa maneira que talvez eu olhe e vejo as matas, os biomas, né? É um mantimento de cultura nossa, do povo, que a gente busca as matérias-primas para utilizar e para fazer seu convívio no dia a dia, de uma forma que a gente possa utilizar dela, algo que ela nos deu, e a gente poder fazer parte dela sem fazer essa destruição dessas matas, né? Dessas florestas, desses biomas. Para a sociedade é perigoso isso, né? Porque a gente acredita que dentro dessa espiritualidade do Guarani, ele vai causar algo imenso como acontece hoje. Então essa é a esperança que a gente precisa resgatar e precisa plantar nas cabeças das crianças, talvez nas escolas, esse modo de pensar dentro da educação que temos hoje. Nós somos da terra e a terra, ela é a nossa mãe. Ela que nos fez, ela que nos alimenta, nos amamenta, né? Então, quando o ser humano deixa, a humanidade deixa de olhar a natureza como parte de si, é aonde a gente esqueceu de dizer que nós somos parte da natureza. A mensagem que eu gostaria de deixar assim é dizer assim, vamos começar a reflorestar, né? Vamos colocar mais amor e pensar no próximo, mas quando eu falo próximo, não é só nessa questão humana. A gente carrega muito isso como povo indígena, dizer assim que o próximo é aquele animal que está ali do nosso lado, são nossos irmãos. Para a gente ter essa conexão novamente com a natureza, valorizar o tempo dela, né? Dizer quanto tempo essa árvore leva para ela ficar desse tamanho e assumir fazer esse pacto, dizer assim, eu cuido de você e você cuida de mim. Desde que as primeiras caravelas começaram a atravessar o Atlântico, com elas vieram parar nas Américas um modelo de organização de sociedade que explorava, por milhares de anos, a natureza e outros povos de forma intensa, com modelos claros de construção daquilo que se chamava cidades, aquilo que vem lá dos gregos, romanos, enfim, muros de pedra, castelos. Esse é o modelo que veio para cá. Esse modelo se impôs escravizando os povos originários, sejam os africanos ou aqueles que eram os originários desse território, produzindo verdadeiras chacinas, genocídios que não podem ser ignorados. Esse território vivia esse contexto de abundância, de prosperidade, de paz relativa,
de interação harmônica com a natureza, esse território ele era chamado de Pindorama. Esse modelo sangrou as colônias, por séculos, deixando para trás terras arrasadas. Isso a gente vê nas minerações, no garimpo ainda no dia de hoje. Essa lógica de extrair uma pseudo-riqueza do subsolo, daquilo que está enterrado, dessa cultura que se impõe, deixou então marcas, tudo quanto é canto, mas especialmente em muitas ilhas oceânicas, que foram colonizadas, devastadas e posteriormente abandonadas, por conta do adoecimento de todos aqueles que dependiam daqueles sistemas naturais, daquele suporte de vida desses pequenos territórios isolados. E é no rastro do avanço desse modelo que vem a Revolução Industrial, que aumenta ainda mais a demanda por recursos naturais e, com a queima de combustíveis fósseis, alimenta ainda mais as consequências trágicas da poluição da natureza, da atmosfera, das águas, do solo, as consequências dessa degradação para as sociedades e para os seus ecossistemas. Com as guerras lá no norte global, primeira e especialmente com a Segunda Guerra Mundial, a produção de bens e consumo passa por um boom e com ela cresce também a demanda por energia. E vem a reboque ainda mais poluição dos nossos territórios. Tudo isso acaba produzindo ainda mais colapso local ou regional. Rios morrem, rios pegam fogo, enfim, a produção agrícola começa a sofrer quebras. E aí começa a crescer a percepção da ciência. Precisamos impor limites a esse modelo, uma vez que já se anuncia lá na metade do século passado que sua manutenção teria consequências dramáticas para todo um planeta. Temos a publicação nos anos 60 do livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Temos a primeira reunião da ONU para tratar da natureza humana, natureza que nós considerávamos ser nossa, para tratar do planeta. Isso foi em Estocolmo em 1972, derivado dessa reunião, que é o relatório Uma Terra Somente. Temos um pouco depois, nos anos 80, a histórica fala do climatologista, do físico James Ramsey, diretor da NASA, ao Congresso americano, alertando para as causas e para as consequências dos avanços das mudanças climáticas. Tivemos a Rio 92, dezenas de conferências. Tivemos a COP de Paris em 2015. Todo esse contexto foi produzindo um consenso da academia mundial sobre a gravidade desse momento. Enquanto nós arrasamos florestas com tratores debaixo d'água, o cenário não é diferente. A poluição, o aquecimento e, claro, a pesca predatória, o arrasto, também estão destruindo as florestas submersas. Bom, a sobrepesca é quando uma população, uma espécie, ela é pescada acima do limite, de recuperação dessa espécie, Ou seja, ela é pescada em excesso, num tempo muito curto, que não dá tempo para que essa espécie se recupere, A gente tem uma realidade de sobrepesca, sobre diversos cardumes de diferentes espécies no Brasil. E isso, com certeza, está afetando, várias outras espécies de animais marinhos, Não só os peixes que são pescados, mas outras espécies que compartilham o habitat desses animais. Entre as espécies que mais sofrem com o bycatch, a gente tem várias espécies de golfinhos, de baleias, de tartarugas e aves marinhas. Como a toninha, por exemplo, que entra na lista de espécies ameaçadas de extinção em função do bycatch. Então,
No momento que uma espécie é retirada do ambiente de uma forma agressiva, em grande quantidade, num curto espaço de tempo, a gente tem um desequilíbrio ecológico muito grande. Essa pesca no passado, ela era uma coisa de partilha, de solidariedade. Lá, os nossos ancestrais, eles foram os verdadeiros guardiões. A pessoa viu uma forma de ver esse local como então explorar de outra forma. Se a gente perder nossa forma de ser e de fazer enquanto os guardiões nós faziam, a gente vai perder muita coisa. Uma vez de uma comunidade pesqueira criada nisso, vivida nisso, nunca ninguém tira isso da gente. Então, é assim que eu me vejo. Meu nome é Iris Dolores Martins. Hoje eu sou maricultor e pescador. Antes eu era só pescador, hoje eu sou maricultor e pescador. O que está no coração? Não, a pesca é o mar. É o mar, agora é a raiz, né? Meu pai morreu com 95 anos, está fazendo uns 2 anos, toda a vida pescou. E eu segui, né? E além de ser a profissão, é um vício. Não tem coisa melhor do que o mar. Só que a gente tem que cuidar dele. O mar, como diz outro, caminha junto com a minha vida. E hoje é a minha profissão, é o meu sustento, tiro meu sustento do mar. Com a chegada da implantação da ostra, da cultivo da ostra e cultivo do marisco, ficou melhor ainda. Como fica muito refúgio para os peixes e tem muito alimento, né? Porque onde tu cria a ostra tem manjuba, tem um peixinho miudinho, tem caranguejinho e tudo. Além da gente ter a bondade da ostra como trabalho, ainda aumentou a quantidade de peixe. Cuida do mar, o mar cuida da gente. Porque tem o retorno, né? Retorno. Então, eu acho que 50% da economia do Ribeirão hoje é ostra. Quando, no caso, eu tinha 10, 12 anos, as condições eram difíceis, porque tinha bastante peixe, mas não tinha para te vender, então não vendia. Chegavam até a trocar peixe por café, por farinha. Então, assim, era trabalhar para comer. Não tem esse negócio de trabalhar para comprar um carro, trabalhar para comprar uma casa, não, era trabalhar para comer. Para viver do mar hoje, o que nós vamos ter que ter mais cuidado e que vamos ter mais coisa é a poluição. Acaba marisco, acaba ostra, acaba peixe, acaba berbigão. Tem que cuidar de vários aspectos, né? Não só de, vamos supor, saneamento básico. Saneamento básico para mim é o principal, que tem que ser cuidado. Quando dá esse calorão, o que está acontecendo com a ostra quando vem o calorão? Quando vem o calorão assim, morre, né? A ostra morre porque a água esquenta e fica pouco alimento para elas e ela, além de pouco alimento, ela choque térmico da água que esquenta, né? De manhã uma temperatura, à tarde outra temperatura. Aquele cara que passou agora e parou ali, tá perguntando para mim, tá acontecendo problema com a tua ostra? Eu disse, não, a minha não. Ele assim, tá mexendo no lote hoje, de 100 ostras já tá saindo 30 mortes. Ostrinha de 2 meses. E essa mortalidade chega a quanto? Já chegou a 60%. Já chegou a 60%, 70%. Tem lote que nem cresce. Então tem outro amigo ali que pegou 200 mil e disse, olha, eu acho que eu vou jogar fora, porque ela... E olha que vocês estão na boca da baía. Na boca da baía. Lá dentro. A gente já está acostumado, né? Porque não tem outra coisa para fazer, né? É arriscado. Dentro da água mais fria, não morre tanto. Dentro da água mais quente, morre mais. Então é temperatura também do ambiente, né? Água quente, que é da própria natureza, já morre se tiver poluição e poluente. Eu acho que a gente tem que cuidar do mar como a gente cuida da nossa casa.
deixar limpinho. Não só para maricultor, não só para pescador, mas para todo mundo que mora na beira de uma praia, o que puder fazer para limpar uma praia, para não jogar plástico, para não jogar nada no mar, para não poluir, está fazendo o que ele não está fazendo só para ele está fazendo para toda a comunidade. E como esses plásticos hoje demoram para se desfazer, né? Aí fica não sei quantos anos lá para se desfazer, mas só que ele vai se quebrando, né? Que sirva de, sei lá, de alerta para alguém que hoje não está fazendo nada, né? E que o pessoal com certeza de que outras culturas que estão vindo, algas, essas coisas, produz, é bom para a economia, é bom para tudo, mas seja consciente, ou cultive certo para não estar dando problema de poluição, problema de... O essencial é regra. Tem oceano para todo mundo. Tem mar para todo mundo, só que botar regra que é para todo mundo trabalhar junto. A preocupação com esse ecossistema também é muito grande, porque ele está sendo grilado tanto quanto a Amazônia. Vamos começar a se comparar com o semi-industrial, vamos começar a não ter as nossas tradições vividas e cuidadas para a gente estar cedendo a essa ligeireza do tempo. Se enquanto tem pesca saudável, enquanto tem água saudável para pesca, né, existe a alimentação garantida e existe o ecossistema ambiental também preservado. Eu sonho muito que a modernidade não tire a nossa essência, não facilite as nossas perdas. É que as pessoas, nas suas atitudes, pensem: o que eu estou fazendo, mudando isso? O que isso vai acarretar? E pense mais no ganho coletivo. Eu vejo que a desmotivação, não se sentir valorizado, sabe? Ver que tem um produto com um potencial gigante passando na mão, principalmente. A alga também a gente passa uma por uma na mão para plantar, para colher, mas a ostra, o marisco todo passa uma por uma na nossa mão antes de chegar na mesa de um restaurante, ou a alga chegar numa indústria para fazer o extrato líquido ou para alimentação. Ele olhar aquilo ali, ver o potencial que ele tem, todo o carinho, toda aquela coisa de amor que ele tem com aquilo ali, e saber que ali tem um valor que às vezes o próprio poder público, as outras pessoas que não conhecem, não dão o valor que aquilo tem, o quanto é desmotivador para ele, sabe? Quem está na maricultura hoje está por amor, porque gosta, porque é tradição, porque a família, o pai, o vô já era pescador, porque a gente diz assim, hoje para entrar na maricultura é só louco. Tá? Quem realmente precisa disso, vive disso e tem amor por isso. Bem, meu nome é João José de Andrade, eu nasci em 1948, tenho 75 anos, sou pescador desde meus 7 anos de idade. Nós estamos aqui no marco da cidade de Florianópolis, que é a Ponta Ciro Luz. Esse canal de acesso, nas orlas desse canal, me traz saudades de lá dos meus 8, 9 anos de idade, quando não se precisava sair com uma embarcação para pescar camarão, pescar peixe. Da beirada da praia, em coisa de meia hora, a gente pegava um balaio de camarão, e camarão graúdo, não era camarãozinho miúdo, como hoje tem muita abundância, e o pessoal não respeita a disciplina de malha e vai batendo em excesso. Eu tive o prazer de, a época em que aqui tinha um porto ainda, de mergulhar de cima do bordo do navio e atravessar o canal a nado com outro companheiro, apostando com gringos argentinos, uma maçã, um maço de cigarro. Tinha que chegar aqui nessa praia, pegar areia na mão e levar areia e chegar lá e apostar para eles que pegou areia na mão. E aí ganhava a corrida aquele que chegasse primeiro. Um canal muito farturento, tem uma criação de peixes aqui de todas as espécies. Robalo, miraguaia, pescada amarela, caranha,
mero que hoje não se pode pescar porque se conta da lista de extinção, né? Existe a esperança desde que seja feito um trabalho de despoluição total das nossas baías. Esgotamento sanitário que é jogado diretamente ao mar hoje, por indisciplina, não da população em si, mas uma grande parte dos mandantes, governo, prefeitura, a própria Casan que faz os projetinhos a Tangalamanga. Os turistas que vêm à nossa cidade, quando eles saem da cabeceira da ponte, entrando no centro, eles já sentem aquele mau cheiro por uma coisa que foi implantada num lugar totalmente irregular. Florianópolis merece respeito e carinho, merece ser bem tratada, né? Às vezes a gente ignora todos os patrimônios, tudo aquilo que está logo abaixo d'água, né? O que mais que tem aqui embaixo? Tem um navio que na época levava o nome de Unidos. Em torno de 1953 ele foi a pique, carregado de banha, farinha, bicicletas e madeiras. Ele se transformou, ao longo desses anos, num grande criador de espécies de peixes. Se dependesse de mim, não seria permitido o uso de redes de pesca entre as pontes. Se transformaria num local específico para preservar a criação total. Poderiam tarrafiar, poderiam pescar de linha, de molinete, mas muito de rede nunca. Uma rede, quando tranca no navio, a gente chama de pegador, que tem diversos, o prejuízo para a fauna é muito grande. O peixe malha nelas, morre, apodrece e depois ela se transforma ali num criadouro de vegetação marinha, né? Mas a pesca é praticamente constante nesse canal. Temos diversas formas de novos apetrechos novos que podem colaborar em muito com a preservação da fauna, mas os órgãos ambientais também não os licenciam, né? E aí o prejuízo continua. Qual a importância do mar para você? É tudo, na verdade, né? Porque a gente tem uma ligação já desde bisavô com o mar, né? Família toda. Então, a gente tem uma ligação realmente assim de amor, de carinho, né? De tirar o sustento da família. Embora meu pai seja aposentado, mas sempre pescou. Desde pequena, quando a gente vinha tirar férias, que vinha para a praia, era pescando. Então, a gente tem toda essa relação de carinho mesmo, de amor, não dá até de explicar às vezes, né? Fogem as palavras. Eu só conhecia ostra, marisco, vieira, enfim, né? E a partir de 2018, por aí, 17, 18, eu tive o conhecimento da pesquisa da universidade junto com a IPAG da macroalga, mas eu nem conhecia também. Eu vi que seria a solução, vamos dizer assim, para muitos maricultores, que a gente vinha acompanhando a qualidade da água para molusco, então eles poderiam continuar tirando a renda, o sustento da família, das áreas marinhas, a partir da macroalga. A nossa área de cultivo estava dentro dessas áreas que seriam uma das primeiras a ficarem viáveis para o cultivo de moluscos, né? E eu percebi que, se a gente quiser continuar, minha família também quiser continuar vivendo da maricultura, tirando o sustento da nossa área, a gente teria que partir para a macroalga. A maior ameaça é a questão microbiológica, sem sombra de dúvidas, né? A poluição. A poluição, sim. Isso, infelizmente, não é um problema só nosso, né? É de todo o litoral, não só de Santa Catarina, mas está chegando a um ponto que começar a ficar inviável. A gente agora está tendo o novo programa, que é o Molubis, né? Que veio com mais restrições, são mais análises, outros parâmetros para serem avaliados. Então a gente está percebendo que está selecionando muitos produtores nessa questão. Alguns vão continuar com ostra ou com marisco, ou vão ter que migrar para alguma outra atividade. Falta investimento público em tratamento de saneamento básico,
que não deveria ser básico. Um dos parâmetros que a gente vai ter que começar a analisar e provar que não tem nada é a questão de metais pesados e outros metais. E a depuradora, ela vai depurar metal? Não vai. Já não tem nem estudo que comprove isso. Depuradora é para microbiológico, é para coliforme fecal. Chorei bastante, né, perdi tudo, mas aprendi bastante também. Hoje a grande maioria não tem mais interesse em ensinar os seus filhos a arte da pesca. Nós temos as nossas baías, tanto norte quanto sul, com recebimento de esgoto à torta e à direita. Porque antes de se pensar numa rede de esgoto, teria que se pensar primeiro na estação de tratamento num lugar totalmente apropriado. E hoje existe a proposta da Prefeitura Municipal, através do prefeito Topázio, de colocar um emissário terrestre na vala número 10 do Saco dos Limões, o que nós não concordamos. Nós temos ali desde o berbigão ao caranguejo, peixe de tudo quanto é espécie. Eu idealizei um projeto que não consegui ainda colocar em prática, porque precisa de dinheiro e eu sou pobre e não tenho, de fazer uma balsa para a limpeza dos mangues de Florianópolis. Se for lá hoje fazer uma filmagem dentro do mangue, vai se deparar com pelo menos 4, 5 caminhões de garrafa PET. Cacaeira. Uma cacalhada de tudo quanto é jeito. Desde que está dentro do meu coração, professor, é que eu gostaria, eu tenho netos, bisnetos, eu gostaria que eles, lá adiante, quando eles se transformarem em pessoas adultas, possam ser felizes, possam viver numa terra, num planeta feliz, sem guerra, sem ganância, porque há milhares e milhares de pessoas hoje passando fome, passando necessidade, por causa da maldita sede do poder. Eu posso e eu vou fazer. Não, não é assim. Tem que pensar no amanhã. O planeta se modifica a cada dia. A cada dia. Eu gostaria que no futuro os meus netos pudessem tomar um banho dentro da nossa baía, uma água onde eles pudessem sentir o sabor de que não vão pegar uma micose, não vão pegar uma doença. Hoje, toda a encosta catarinense de Florianópolis, ela oferece risco, tanto da ilha quanto do continente, ela oferece risco à população, às crianças, ao jovem, ao adulto e ao idoso. Quando eu era pequena, que a gente veio morar aqui no Ribeirão, a gente vinha passar férias, porque a família do pai é daqui. A gente via estrelas do mar, via claro, mas isso tinha sumido. E esse ano eu vi muito estrela do mar aqui novamente. Camarão, a gente puxa a corda de alga, é camarão pulando para todo lado. Peixinho porco que não se via mais, né? Então a gente vê que a macroalga, ela trouxe muita essa diversidade de espécies novamente aqui para o lugar, né? Não sei nem te explicar, assim, é lindo de ver você tirar, só em mexer nela a gente vê a diferença que dá na pele da gente, na mão da gente. Teria que ter um estudo para realmente avaliar essa questão da qualidade da água, mas a gente vê realmente que tem essa diferença. A olho nu a gente vê que tem uma diferença, né? Cantarolar o sopro do mar. As algas, né, elas são a base de toda a cadeia alimentar marítima. Elas que são o verdadeiro pulmão do mundo, né? Elas são responsáveis pela captura de gás carbônico atmosférico e são a base de alimento de vários grupos de zooplâncton, que são a base alimentar de vários outros grupos de animais marinhos. Da manhã, lá vem. A importância das florestas marinhas, elas são um ecossistema assim, que tem várias funções, né, no ambiente, né, tanto quanto abrigo para a fauna. As florestas marinhas elas são zona de reprodução, zona de alimentação para a fauna marinha. As florestas marinhas, semelhante às florestas terrestres que a gente conhece, elas formam um dossel, então tem todo um estrato vertical ali, onde tem comunidades de diversas espécies que vivem nesse estrato, né? Então tu vai ter cavalo marinho, tu vai ter peixes, tu vai ter
camarões, né, crustáceos em geral, vai ter anêmonas, né, e mesmo a floresta marinha, ela serve de proteção para outras algas, tipo, né, o sargaço, no caso, que é uma alga que tem um porte maior, ela forma um sombreamento e uma proteção para outras algas que vão crescer sobre a rocha ali embaixo. Elas prestam diversos serviços ecossistêmicos, que a gente pode, né, desde a produção primária, produção de oxigênio, sequestro de carbono da atmosfera, né, então ajuda a mitigar a emissão de gases de efeito estufa, né, são fonte de alimento também para pessoas, para a maricultura, né, então acaba afetando também as comunidades costeiras. E elas estão filtrando ou absorvendo o excesso de nutrientes da água, que é causado pela poluição. Então, de certa forma, elas acabam mitigando também um pouquinho o efeito da poluição, né, até certo ponto, e melhorando a qualidade da água nas regiões costeiras. Na região de Santo Antônio não tem mais sargaço, não tem mais esse tipo de formação de floresta marinha ali, né? E em direção a Sambaqui, quer dizer, onde vai diminuindo esse adensamento urbano, tem um gradiente. Então, a partir de um ponto aqui do Sambaqui, ela começa a aparecer. Aliás, a partir desse ponto onde a gente está aqui, que é a Laje do Gato. Apesar de toda essa informação, apesar de todos esses esforços, todos os investimentos que o planeta fez em ciência ao longo das últimas décadas, e apesar dos cenários que foram construídos, as emissões de gases de efeito estufa não param de crescer e estabelecem, em 2023, esses valores surpreenderam a ciência e expuseram o mundo a limites de aquecimento que deveriam ter sido evitados. Nós estamos falando de aquecimento que superaram a casa de 1,5 graus Celsius. Isso foi o terceiro aumento anual consecutivo depois da pandemia de Covid-19. A temperatura superou o aquecimento de 1,5 graus por alguns dias, 2 graus Celsius, em relação ao período pré-industrial. E como consequência, hoje cerca de 1/3 da população mundial tem sido exposta a ondas de calor que são mortais. Grandes incêndios florestais destruindo regiões inteiras. Tivemos os incêndios na América do Norte, lá no Canadá. Tamanha foi sua dimensão que suas fumaças transformaram Nova York em um cenário apocalíptico. Essas fumaças chegaram à Europa. E esse processo, ele representa um aumento de 9 vezes o que nós observávamos antes. Hoje temos mega secas, grandes regiões sofrem com a falta de chuva e, como o Nordeste brasileiro, ali algumas regiões rumam para a desertificação. A resposta para o problema é uma resposta global, né? E que não é fácil para o cientista decifrar, não é? Qual é a melhor solução. Há projetos como este nosso, né? O Restore SIS, que podem formar estas pontes entre diferentes conhecimentos, né? Conhecimentos tradicionais, indígenas, de gestão dos recursos marinhos. E os recifes de coral são ecossistemas que estão, infelizmente, na frente dessas consequências do business as usual, né? Como sabemos, os recifes de coral, no meio deste século, vão desaparecer ou vão colapsar como ecossistemas funcionais. E mesmo que consigamos manter um aumento de temperatura até os 2 graus em comparação com o período pré-industrial, os recifes de coral vão ser de facto os primeiros ecossistemas que vão colapsar. Não ter esses ecossistemas para quebrar a energia do oceano pode ter consequências como consequências de erosão costeira. Vamos ter que modificar a nossa maneira de viver. Acho que é uma discussão que a sociedade vai ter que ter em muitos diferentes níveis. Em termos locais, que é uma questão talvez mais fácil de considerar, acho que temos que aprender com as comunidades locais que sabem, de facto, viver na natureza, né? Sabem viver com a natureza e como sendo parte da natureza. Será que esse culpado é aquele cidadão ou cidadã que usa um determinado protetor solar?
Ou nós temos que olhar para o processo de aquecimento do planeta que produziu um oceano com recordes de temperatura em todos os mares, superando marcas históricas. 2024 já nos coloca diante por dias com um aquecimento de mais de 2 graus Celsius em relação às temperaturas pré-industriais. As principais dificultades podem ser directas ou podem ser também indirectas. É decir, nós pensamos sempre em coisas como mudanças climáticas, mas todas estas florestas marinhas estão afetadas, por exemplo, por a pesca de arrastre, estão afetadas por excesso de sedimentação, por a poluição, por transformações profundas das cadenas tróficas, das cadenas alimentares. Há muitas coisas que estão de forma conjunta afectando as diversas florestas marinhas do mundo todo. São florestas que compostas de algas, compostas de também plantas como as fanerógamas, também compostas de corais, gorgonas, esponjas. São feitos para acumular carbono também e para intervenir nos o que se chamam ciclos biogeoquímicos, isso é dizer, a purificação um pouco de água e a transformação. Até agora se fazia algumas coisas relacionadas muito com conservação, como áreas marinhas protegidas, que é uma boa ideia, é uma coisa que tem que funcionar, mas não é suficiente. Vivemos talvez um dos maiores, se não o maior, evento de branqueamento no sul global. Né? Como é que você vê esse grande desafio nesse contexto, quando as mudanças climáticas nos colocam diante de um cenário nunca antes vivenciado pela ciência do planeta? Este branqueamento está portando al límite os organismos que são bioconstructores, os organismos que são as casinhas de outros organismos e que servem para que todo o sistema funcione de uma maneira como um relógio. Este relógio se está estropeando. O problema do branqueamento é uma coisa natural, todos sabemos isso, mas o problema é a frequência e a intensidade, que cada vez é mais e mais e mais profunda. Esse é o problema mais grave. Então, agora mais que nunca, é questão de tentar compreender como parar todo o que tem a ver com as mudanças climáticas. É uma coisa de caracterial, é uma coisa que nós temos que intentar compreender, de mudar-nos para poder arrestar, cambiar, parar a mudança global do planeta. É fundamental isso. Portanto, é urgente que nós tenhamos remédios para esse planeta adoecido, que podem nos fazer ganhar tempo, até que nós tenhamos todas as condições para termos uma educação libertária, emancipadora, que será a vacina definitiva para nós termos o planeta justo que nós merecemos. E esses remédios são políticas públicas. O sistema capitalista acaba colocando nas pessoas a responsabilidade pelo momento de colapso que a gente vive, né? Você tem que fechar sua torneira para salvar o planeta, né? O que você acha disso, cara? Como é que você vê esse momento do sistema capitalista responsabilizando indivíduos no lugar de olhar para dentro do sistema? A vida humana no sistema capitalista já é uma contradição por si só, né? Eu acho que é do sistema, responsabilizar o indivíduo e não fazer a discussão sobre as coletividades e o conjunto, né, da sociedade. E uma sociedade capitalista que tem como princípio o aumento do consumo, o acúmulo de riquezas de alguns grupos em detrimento da capacidade de consumo de outros, certamente é uma sociedade que não dialoga com os limites das questões ambientais. E tudo aquilo que a gente consome e utiliza acaba criando um saldo negativo nas fontes naturais, né? Sem contar que também o modelo capitalista ele dissociou a nossa relação íntima, a nossa relação espiritual, a nossa relação de compreensão da natureza, né? E fortaleceu essa posição de que estamos aqui para explorar. Tanto é que a gente chama a natureza de recursos naturais, né? E tem uma coisa bem legal, assim, até que quem fala muito é o Ernest, né? Nós não somos um ser inteligente.
Nós estamos dentro de um sistema inteligente, de uma inteligência que é a inteligência da natureza, né? Desses fluxos, desses processos, né? E quando a gente se dissocia desse sistema de inteligência, a gente rompe com esse processo e acaba levando ao colapso, né? E nesse contexto, como é que se insere a questão, por exemplo, inclusive da legislação que vocês estão construindo, do uso de plástico uma única vez? E aí descarta essa coisa, produzindo uma montanha de problemas. Então, acho que essa conduta individual, ela é muito das consequências também um pouco da ética individual, né? E da compreensão e da consciência ambiental individual. Mas a gente sabe que para mudanças estruturantes, a gente precisa de ações estruturantes, políticas públicas, legislação, que o uso do plástico, ele é muito recente, não tem 100 anos, o plástico de uso único, né? É muito recente, ainda mais 50 anos, né? E a gente percebe o quanto que isso está cientificamente comprovado, que tudo está ficando no mar, né? Então a gente pensou, dentro de uma lógica também de muita gente no mundo discutindo isso, que é acabar com o plástico de uso único. Então tem muitas embalagenzinhas que é uso único. A nossa proposta de lei é acabar com esse plástico de uso único e fazer uma transição para outros materiais, de base de celulose, a base de materiais compostáveis, né? Como fécula de mandioca, de batata, resíduos de cana, e utilizar dessa nossa capacidade ainda natural, né? De construir a partir do sol e do solo, que podem se transformar em materiais que serão materiais de degradação natural tranquila. Na verdade, o próprio sistema capitalista ele se desenvolve com uma predação da natureza. Ele precisa de predar a natureza de alguma forma, transformar a matéria-prima em produto para ele subsistir. Como indivíduo, como cidadã, essa culpabilização que o próprio sistema transfere ao indivíduo, a culpa da poluição, a culpa das tartarugas morrerem em alto mar, né? Essa coisa toda, desde o canudinho até um negocinho do palito de dente, uma coisa assim. Isso sempre me intrigou muito em tentar entender essa lógica sistemática, né? E a gente tem, na realidade, poucos marcos legislativos que recaem sobre a responsabilização das grandes empresas, que na verdade é sobre isso que a gente está falando quando trata de energia renovável, de energia fóssil, né, das grandes empresas. Existem vários documentários, por exemplo, que mostram as empresas jogando lixo em alto mar ou coisas desse tipo, né? Então acho que a gente vive um momento que alguns indivíduos incorporam essa culpabilização, né? A gente vê uma série de novos costumes, de novos padrões sendo utilizados, que muito particularmente eu acho inclusive que são novos costumes impostos inclusive pelo próprio capitalismo. Eu acho muito crítico e muito complicado a gente pensar dessa forma, sem que o próprio poder público crie essas legislações que sejam de fato, que recaiam sobre essas grandes empresas, sobre esses grandes padrões de produção e consumo. Os poderes públicos locais, eles também têm que estar se responsabilizando com essas normativas, com legislações, com políticas públicas que tenham o objetivo de adaptação, mitigação, readaptação voltada para a atenção às mudanças climáticas. Eu acredito que a reciclagem ela é uma alternativa necessária, né? Mas é um dos elementos que incide ao indivíduo também, que passa pela própria educação ambiental. E mais do que passar pela educação ambiental, passa por incentivos do próprio poder público para que essa reciclagem aconteça. Eu vejo acontecer iniciativas, né, mas eu não vejo que essas iniciativas elas se dão de forma organizada, como um projeto de país ou um projeto de sociedade que veja nesse caminho essa alternativa. Então, claro, existem coletivos, ONGs, militâncias que até incidem na educação para isso, mas não é algo como um projeto universal, né, de sociedade mesmo. Temos muita dificuldade de formar gerações constantes com várias consciências, né? Consciência de uma sociedade democrática, consciência de uma sociedade ambientalmente justa, né? Consciência da importância da política, por exemplo,
né? Hoje a gente vive uma crise na política porque existe toda uma juventude crítica ao partidarismo, à própria democracia, à política como se fosse algo muito distante de nós, né? Quando tudo passa por esse lugar. Então, acho que a educação tem um papel fundamental nisso, a valorização dos profissionais de educação tem um papel fundamental nisso, e daí a gente conversava sobre formar eleitores ou formar políticos, né? Eu acho que as coisas se formam juntas, que a partir do momento que se constrói uma geração que não criminaliza a política, todos os lados dela vão ser vistos com importância. Então, a educação é central, né? A ciência, o conhecimento científico e a ciência, elas são fundamentais. O problema é quando a sociedade vai para o obscurantismo, né? Quando ela nega a ciência, quando ela nega fatos científicos demonstrando a realidade e modelagens que podem nos colocar num futuro muito preocupante, muito colapsante. Então, a gente precisa primeiro entender que a ciência pesquisa e tem apontado esses indicadores. E depois transformar isso em informação de massa, para as pessoas compreenderem. A oposição a isso, que é o obscurantismo, a negação à ciência, né? E que é muito a partir de valores da extrema-direita, vamos chamar assim, e que não querem fazer pensar o modelo capitalista, não querem fazer refletir os impactos do modelo capitalista, principalmente, né? A gente precisa ter estratégias para fazer isso, né? E estratégias também dependem de políticas públicas. Certamente, a gente precisa avançar muito nessa construção das políticas públicas em prol dessa educação ambiental e da sensibilização das populações, né? As plantas, do mesmo jeito, então, que elas fizeram um trabalho por muito tempo, elas podem voltar a fazer se a gente ajudá-las a fazer. Agora, para a gente ajudar elas a fazer, a gente vai precisar de mudar alguma coisa. O que a gente precisa mudar? Forma de pensar. Forma de pensar. O que uma planta precisa para fazer oxigênio? Sol. Para fotossíntese. A gente vai ver aqui nesse aquário a produção de oxigênio. Aí vocês vão ler aqui para mim, tudo bem. Vocês vão ler aqui para mim qual que é a quantidade de oxigênio que tem nesse aquário. O oxigênio está aqui embaixo, ó. Está em 3.4, 3.5, 3.6. Está no limite de ser pouco demais. Ainda não me decidi o que eu quero fazer na minha vida. Eu quero que a gente consiga melhorar do estado que a gente está agora. Estamos poluindo muito para que a gente consiga poluir menos e ajudar mais. Ajudar mais a natureza, o meio ambiente. Porque lá atrás da minha casa tem árvore, tem um bosque que é legal. Você fica ouvindo os pássaros, observando, e à noite a cigarra. Eu não tenho muito bem decidido. Eu queria muito trabalhar mais numa parte de biologia marinha, sabe? Meu sonho é que, assim, todo mundo se conscientizasse e parasse de poluir, porque é uma coisa pra gente, não é mais pros animais. Mas porque no futuro, se a gente continuar desse ritmo, a gente não vai ter mais essas árvores, né? Um oxigênio bom. Eu queria falar um recado que é: não polua, evolua. Eu quero ser médica. Cuidar da também saúde. acho biologia muito legal, né? Para que as pessoas poluam menos, né? Para a natureza se expandir cada vez mais. Pelas notícias que a gente vê, né? De quanto mais poluição, pior para o nosso planeta. E quem perde com isso? Quem está perdendo quando o planeta fica doente? É a gente. Porque a gente polui, aí vai cada vez a Terra vai aquecendo mais, né? Nos verões e nos invernos ficando mais frias. Uma mensagem para qualquer um. Esse documentário vai andar o mundo inteiro. Pode falar o que você quiser para quem você quiser. Para as pessoas pararem de jogar lixo na rua, para, né, a natureza poder crescer bem melhor. Eu espero que no meu futuro eu possa ser um geólogo de alto renome, prevendo, por exemplo, os grandes terremotos, ou também
prevendo como que montanhas podem se comportar. O que você espera para o futuro do planeta? Para o futuro do planeta na situação atualmente, eu espero morte, guerra, e não que eu queira isso, mas que eu acho que vai acontecer. E pior que é isso mesmo, é para aí que a gente tá indo, né? E, bom, como é que a gente faz para resolver isso, velho? Primeiro, na minha visão, pelo menos, uma revolução no sistema de pensar. Porque no largar o sistema mercantil que vivemos hoje, que tudo gira em torno do capital, que é a coisa mais importante, acabar com monopólios, por exemplo, para não ter uma ultrainflação, mudar o nosso jeito de pensar com estereótipos, principalmente raciais e locais. Por exemplo, os indígenas. A gente tinha que parar de confiar totalmente só confiar na ciência laboratorial e confiar mais na ciência natural, feita pelos povos originários e nativos, que conhecem muito bem as matas, plantas, comportamento dos animais. Crianças, vocês são a esperança da humanidade. Não se enganem com esses milionários indo para o espaço. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Foquem aqui e agora. O que tu faz hoje é o que vai definir o teu plano de amanhã. Falar das nossas crianças de hoje, das crianças que acabaram de nascer, das milhares que acabaram de nascer, das que ainda estão por nascer. É falar de um direito a ter um lugar feliz para crescer. Dentro da cosmologia, a gente fala que a gente somos feitos por espíritos e acasulados dentro de um corpo em massa. Então esse tá na gente, tá nas crianças, tá em nós também, nos mais velhos. Somos 8 bilhões de pessoas, sempre desejando ter coisas. Mas a troca de quê? Não podemos trabalhar juntos, existir juntos, para garantir um futuro melhor. Parece que a gente sempre tenta fugir da nossa natureza no final. Mas nós vivemos na Terra. Ela é de todo mundo. Ela é todo mundo. E o futuro dela tá nos piás. Nome e a sua função aqui no coletivo. Eu sou Eliara, sou cacica aqui da aldeia Tequamporã, que faz parte do território Morro dos Cavalos. E hoje também sou professora, né, dou aula das crianças. Sou professora desde os meus 18 anos, né? Olha, eu gostaria imensamente de agradecer. Peço que vocês tenham sucesso em todos os projetos que vocês têm pela vida fora, né? Meu futuro é pequenininho, mas o futuro de vocês eu espero que seja bem amplo. Pô, que coisa linda, cara. Parabéns, parabéns. Botar essa molecada pra pensar, né? Se o cabo também tem uma coisa azul, tu vai ver uma guerra de siri. Não, ela é bem tranquila, essa balsa aí. Que é uma plataforma de trabalho. Tem uma cachoeira bem ali perto e a gente vai lá tirar algumas fotos.